Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Amém. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor. Amém? É sempre bênção que Deus tem para nós. Podemos exaltar, glorificar o teu nome. Pastora Giselda, pastor Valmir estão hoje cultuando os irmãos lá em Ferraz de Vasconcelos. Amém? Somos um corpo em Cristo, meu irmão. Onde nós estamos, o Espírito Santo de Deus está se movendo, a graça de Deus está se manifestando. E juntos nos fortalecemos, todos sempre com o mesmo objetivo. O que nós aguardamos? A volta de Cristo. A igreja precisa aguardar a volta do seu Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus declara esse tempo em que o Senhor voltará para que todas as coisas sejam restabelecidas, para que verdadeiramente aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, que o receberam, possam estar com Ele na eternidade. Hoje em dia se fala muito pouco sobre a eternidade, isso realmente nos preocupa, porque o que demais a gente pode esperar, a não ser esse momento ímpar, né? Esse momento sublime de estarmos na presença do Senhor. Não somente o cultuando aqui, recebendo através do seu Espírito a testificação de que o nosso Deus vive, que o nosso Senhor Jesus está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, de sentirmos na sua presença o seu toque, o seu mover, em cada momento, por mais difícil que seja. Mas o que vai além disso? Aquele momento glorioso em que encontraremos o nosso Mestre, que veremos o nosso Senhor face a face. Este é o grande dia que a igreja precisa esperar, que nós precisamos almejar, que nós precisamos fazer para que possamos ser ávidos de estarmos
junto com Ele na eternidade. Amém? Hoje eu quero trazer um texto do livro de Daniel. Um livro bastante conhecido, onde nós vemos tudo que Deus traçou sobre a vida deste homem de Deus, que passou um período muito difícil, um período onde o povo de Deus foi submetido ao império poderoso da época, o Império Babilônico. E durante todo esse momento difícil, o que nós vemos na vida de Daniel, alguém que teve da parte de Deus, não somente o entendimento do que é ser um povo abençoado, do que é ser uma nação abençoada, e compreender que aquele momento difícil que o povo hebreu passava, nada mais era do que uma situação que o próprio povo havia plantado. Então é muito interessante nós estarmos na casa de Deus. Eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, mais do que nunca, do quanto nós precisamos entender tudo aquilo que diz respeito à obra espiritual, ou seja, aquilo que é espiritual, e aquilo também que é racional. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para uma racionalidade dentro de um contexto de espiritualidade, mas para que não sejamos extremamente espirituais no sentido de espiritualizar todas as coisas, e também não sejamos a ponto de racionalizarmos todas as coisas, não entendermos a obra do Espírito. Por isso que quando existe esse equilíbrio, você consegue entender que muitas coisas estão muito mais condicionadas àquilo que você semeou, que é uma própria ação do inimigo. Porque hoje em dia é muito fácil demonizar tudo, hoje em dia é tudo muito fácil colocar a culpa no inimigo em tudo, quando na verdade nós muitas vezes fugimos das nossas próprias responsabilidades, das nossas próprias culpas, daquilo que está traçado segundo um padrão de algo que nós decidimos fazer. Então hoje em dia nós vemos pessoas colocando a culpa sobre Deus em muitas coisas, colocando situações como um problema onde o inimigo fez aquilo, e muitas vezes fomos nós que tomamos decisões erradas. Nós tínhamos a pauta daquilo que era necessário fazer, nós temos o exemplo dentro do contexto da palavra. Se não agirmos dentro desse contexto, não conheceremos a plena virtude da bênção sobre o que fizermos. É interessante, né? Alguém, muitas vezes, quantas vezes nós não fomos assim? Nós criamos situações, nós nos colocamos em dívidas, né? Como diz o outro, fizemos mais do que o nosso braço podia alcançar, e daqui a pouco nós estamos dizendo, meu Deus, Senhor, por que o Senhor não me socorre? Por que eu estou passando por isso? Por que hoje eu estou gastando mais do que eu ganho? Porque você não foi racional, porque você não teve sabedoria para que você pudesse administrar coisas que Deus te deu, mas que você precisava administrar. Então o problema não está em Deus, o problema não está em você não ter um ganho, o problema está na sua administração. E na vida espiritual a mesma coisa. Eu quero crescer na graça, no conhecimento, no fervor, na busca. Eu quero entender o plano de Deus para a minha vida, mas eu estou vivendo, que é o tema de hoje, eu estou vivendo a minha vida com propósito. Eu tenho um propósito espiritual para a minha vida, como eu tenho muitas vezes um propósito no que diz respeito à vida terrena. E precisamos caminhar com propósito, mas na vida espiritual eu preciso tomar decisões que o outro não pode tomar por mim, estão entendendo? Ninguém pode aceitar Jesus pelo outro, ninguém pode decidir verdadeiramente dizer assim, a partir deste momento a minha vida está nas mãos de Deus e eu não abro mão deste Deus em hipótese alguma, não importa o que eu venha a passar. Eu sei o Deus que tem me alcançado, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Isso são decisões que nós tomamos, elas são individuais. Então eu enfrento a luta, eu passo por luta, mas eu não abro mão do meu Deus,
porque eu tenho na minha vida o entendimento daquilo que Ele fez, e eu tenho um propósito dentro daquilo que Deus fez na minha vida. E eu vou explicar um pouco mais detalhadamente para os irmãos. Então aqui no livro de Daniel, capítulo 1, eu consigo enxergar esse propósito na vida de Daniel. Que maravilhoso. Um pouquinho antes, eu quero ler o versículo 8, mas um pouco antes, só para resumir para os irmãos, nós vemos um relato falando sobre Daniel, um homem cheio de sabedoria, onde procuraram e acharam nele coisas maravilhosas, não encontraram defeitos nele, sábio, prudente, ou seja, todo o império babilônico, os governantes babilônicos, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Ele era um jovem, tem alguma coisa diferente, tem um espírito diferente nele, tem atitudes diferentes nele. E aí enxergaram sabedoria e disseram para ele: Daniel, vem trabalhar aqui no palácio do rei, vem estar aqui com o rei, porque existem qualidades em você que nós não enxergamos em quaisquer um que vieram no meio do povo hebreu. Vem porque você vai servir na corte do rei. E quando chega no versículo 8, Daniel, ele diz assim, do capítulo 1. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar, diga assim comigo, não se contaminar com a porção do manjar do rei. E diz assim, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, eu quero te louvar. Porque quando, Senhor, nós traçamos um propósito diante de Ti, não importa, Senhor, se estamos no meio da tribo do povo de Deus, ou se fomos, Senhor, subjugados, ó Pai, por uma nação, como naquela época, ó Pai, o Império Babilônico dominando sobre o povo de Deus, dominando na realidade sobre a face da terra, sobre os reinos daquele mundo. Um dos 4 maiores impérios que houveram sobre a terra, o Império Babilônico se destacava naquele momento. Mas mesmo naquele tempo, Senhor, onde o povo de Deus estava passando por esta situação, havia, Senhor, homens qualificados, havia, Senhor, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, ó Pai, homens que decidiram, que tiveram o propósito de não se misturar com as coisas que estavam, muitas delas, colocadas como idolatria, ou, Senhor, que eram colocadas à mercê de deuses, Senhor, estranhos, que não eram o nosso Deus. Então naquele momento, Senhor, Daniel decidiu, diz Daniel, assentou no seu coração, eu não vou me contaminar. A nossa vida é uma vida de decisões, Senhor. É uma vida de propósito. E quando eu vivo esta vida com propósito, Senhor, eu consigo entender, Senhor, aquilo que Tu tens para a minha vida. Nós conseguimos, Senhor, entender, ó Pai, que naquilo que Deus faz, por mais que o momento seja difícil, lá na frente há algo pré-determinado por Deus, onde eu poderei dar a grande grita da vitória, onde eu poderei dizer que só o Senhor é Deus, porque eu verei o resplendor da glória daquele que reina e vive eternamente, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Daniel decidiu naquele momento. Ele estava em terra alheia, em terra estranha, mas ele sabia que ali era peregrino, que aquilo não era o que Deus tinha preparado efetivamente para o seu povo e muito menos para ele. Por isso naquele momento, Senhor, o seu coração permanecia verdadeiro diante do único Deus que salva, do único Deus de Israel. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para entender que Tu és um Deus de propósito, de graça. Tu és um Deus, Senhor, que nos abençoa a cada dia, mas nós precisamos, Senhor, tomar decisões que sejam, Senhor, verdadeiras, que sejam decisões efetivas, que sejam decisões, ó Pai, onde nada pode mudar
esta condição que está sobre nós, de salvos, remidos, libertos e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Fala conosco, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Fortalece-nos na fé, é o que eu te peço em nome de Jesus. O interessante é que nós vemos aqui, que em primeiro lugar Daniel disse assim, diz o texto que Daniel assentou, ou seja, Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. A primeira decisão foi de Daniel. Pastor, quem decide sobre a minha vida espiritual, diga você. Quem decide aquilo que você vai fazer com relação à vida que o Senhor te deu, ao caminho que está proposto para mim e para você, quem decide sempre é você. A palavra final é sua. Há um chamado de Deus que ecoa, mas a palavra final é sua. No que diz respeito a decidir. Eu estou dizendo no que diz respeito ao resultado final, porque muitas vezes o resultado final é Deus que vai criando situações para que nós sejamos abençoados, mas tudo começa quando eu digo assim, eu quero. Quando eu digo assim, eu decido. Eu estava me lembrando, inclusive, de como Deus faz as coisas, né? Estava lembrando o testemunho do irmão Salles, né? Ali, Deus precisou colocar no estreito, né, irmão Salles? Precisou chegar ali no ponto de você enxergar a morte. E é assim que Deus faz muitas vezes. De você enxergar que estava tudo terminando. E de repente, num milagre você escapa. No milagre as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer nos alcançar muitas vezes. Às vezes é de uma maneira. O Senhor vem muitas vezes de uma maneira graciosa, suave, doce, meiga, e nós muitas vezes não aceitamos. Mas quando a gente vê a morte de frente, muitas vezes, Deus diz assim, com esse tem que ser assim. Com esse tem que ser quase pela dor, com esse tem que ser quase no momento em que eu estou tirando, para poder entender que nós somos pó e nada podemos. É duro dizer isso, mas é a realidade. Mas quando Deus faz, quando Deus alcança, quando nós entendemos que dentro daquilo que nós queremos estabelecer como propósitos, nós precisamos entender que quando eu coloco algo diante de Deus, eu preciso saber exatamente o que eu quero buscar, eu preciso saber aonde eu quero chegar, porque Deus vai dar as estratégias, Deus vai traçar a rota, vai nos ajudar para que nós possamos chegar no resultado final, mas eu preciso querer. Eu preciso decidir que eu quero. E aqui Daniel diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Eu não vou me contaminar com este manjar, porque estes manjares são dedicados a deuses. Essa comida do rei não é a comida que vai me abençoar. Primeiro ele assentou no seu coração, e logo em seguida, conhecendo o seu coração, ele tinha também que se colocar diante da autoridade, e diz que ele pediu ao chefe dos eunucos, porque isso era necessário. Ele não poderia simplesmente ignorar aquele banquete e desprezar aquele banquete. Mas ele pediu ao chefe dos eunucos. Só que Deus já tinha ido à frente, porque já estava no seu coração. Estão entendendo? Quando já tem algo no seu coração, quando você decide, eu quero dizer para você, Deus já está com você. Deus já está nesta causa. Deus já está neste propósito. Porque você já estabeleceu algo diante de Deus, entende? Relacionamento. Relacionamento. Você decide e Deus vai colocando e preparando todas as coisas que dizem respeito àquilo que você colocou como propósito. Se você não estabelece nada, e você diz assim, não, eu vou ficar esperando cair do céu, eu vou esperar acontecer alguma coisa para que eu tome essa decisão. Não, meu querido, nós colocamos o propósito diante de Deus, nós começamos a viver uma vida com propósitos em torno da palavra de Deus, almejando agradar a Deus, a buscar ao Senhor. Então tudo que possa vir à minha frente, as investidas, as lutas, as dores, as situações, nada será maior, porque eu já decidi que com o meu Deus eu quero estar em todas as circunstâncias. É assim. É por isso que a salvação ela é individual.
É por isso que eu preciso decidir estar com Jesus. E os anos vão passando, as situações vão acontecendo, mas eu estou com o Senhor. Aquele ambiente que Daniel vivia era um ambiente pagão, de deuses. Aqueles alimentos, como eu já disse para os irmãos, eram dedicados a ídolos. E Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. Eu fico imaginando, porque o banquete de um rei não é um banquete qualquer. É uma mesa farta. Tudo aquilo que tem realmente é o que de melhor existe no palácio. Dá para entender? Alguém olhar para tudo aquilo e dizer assim, não, eu não quero me contaminar com isso. Eu quero outro tipo de alimento. Eu não quero este alimento. E colocar Deus à frente, Deus preparar todas as coisas. Sabe o que é isso, meu querido? É a decisão que nós tomamos diante de Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na igreja e você teve que tomar uma decisão de sair da sua casa, se preparar e dizer assim, eu vou à casa do meu pai. Eu não sei quantas lutas você enfrentou hoje, mas eu quero dizer para você, quando você estabeleceu este propósito, quando você definiu isto, quando você não se rendeu muitas vezes ao cansaço, talvez aquela preguicinha que vem nesse tempo frio, né? Quando você disse assim, não, nada é mais importante do que eu ir louvar a Deus, ouvir a sua palavra, do que eu entender que tudo na minha vida é Deus quem faz, é reconhecer o que Ele tem feito na minha vida, aquilo que Deus já tem estabelecido, eu reconheço isso e por isso eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Daniel tinha uma missão. Ele tinha uma missão de Deus. E dentro dessa missão ele enfrentou muitas situações. Viver com propósito, meu querido, é como aquela pessoa que diz assim, eu quero participar da São Silvestre. Vamos falar da São Silvestre, bastante conhecida. Na São Silvestre você corre no ano quantas vezes? Uma vez. Se você não ganhar, você tem que se preparar para o outro ano. Só que você se prepara quando? O ano inteiro. Para correr uma vez. Mas você tem um propósito. Como alguns têm o propósito de se preparar, os amadores, e dizem assim, eu quero pelo menos cruzar e chegar na reta final. Eu posso ser o último, mas o meu propósito é chegar. Outros se preparam e dizem assim, eu quero chegar no bolo, naquele monte de gente que não ganha nada, mas que cruzou, que chegou. E tem aquele que diz assim, hoje eu vou derrubar um queniano, hoje eu vou derrubar um da Jamaica. Esse vai ter que se preparar muito, porque eles são fera. Mas todos têm um objetivo, todos têm um propósito a ser alcançado. Alguns um pouco mais, outros menos, porque alguns que estão lá são literalmente profissionais e outros não. São aqueles que estão correndo todo dia um pouquinho, corre 5, 10 quilômetros e vai, e um pouquinho, e diz assim, eu quero só chegar, se eu cruzar, a reta final está bom. Quando você decide se formar numa faculdade, você estabelece propósito, você sai de manhã, você vai ao trabalho, no trabalho, você toma um lanchinho, você vai lá para a faculdade, fica até 11 horas da noite, volta para casa, e chega meia-noite e pouco, vai tomar um banho, vai jantar, e no dia seguinte tem que levantar para ir trabalhar. Você estabeleceu um propósito, você diz, são 3 anos nessa luta, mas eu vou trazer o meu diploma. Não é assim? Propósito. Quem pode fazer isso por você? Só você. Em que Deus vai te abençoar no teu esforço, na vida espiritual é a mesma coisa. Eu quero viver com propósito, eu preciso me esforçar. Pastor, mas eu estou vivendo luta. Daniel vivia luta. Havia pranto, havia angústia naquele tempo, havia o medo da guerra, porque o povo era subjugado. Mas ele dizia assim, eu sei que Deus está comigo aqui neste lugar difícil.
E hoje, nessa noite, eu já quero te dizer, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus está contigo no momento que você possa estar enfrentando. No momento de dificuldade, Deus não te abandona, Deus não te desampara, o Senhor está contigo, mas você precisa ir à luta, você precisa entender que é você que define aonde você quer chegar, e o que Deus vai fazer, Ele vai te abençoar, vai te dotar da capacidade que vem dEle, vai te estimular espiritualmente. A palavra de Deus nunca nos leva para trás. Se você ler essa palavra e dizer assim, eu li essa palavra e fiquei mais caído do que nunca, eu digo, não foi a palavra de Deus, ou você não entendeu. Porque esta palavra, quando ela vem, em tudo que ela fala, por mais duro que possa ser, ela te levanta. Ela te abre o entendimento, ela tira a venda dos olhos. Esta palavra nos leva a entender o sacrifício de Jesus. Ela nos leva a entender o quanto eu preciso decidir o que eu quero da minha vida. As pessoas muitas vezes ficam esperando a decisão de outras pessoas, ficam olhando para o que as outras pessoas fazem, e por isso muitas pessoas não chegam a lugar nenhum. Quando você entra numa empresa e você quer alcançar algo, quando você tem uma empresa e quer chegar a um determinado patamar na evolução da sua empresa, você precisa estabelecer projetos, você precisa ter metas. Quando você entra numa empresa, você precisa ter objetivos. E aí, conforme você vai traçando esses objetivos, Deus vai te o quê? Abençoando, vai preparando situações, vai te dando coordenadas, vai te fortalecendo. As coisas começam a acontecer muitas vezes da onde você não esperava. Sabe por quê? Porque você estabeleceu um propósito diante de Deus. Agora, quando a gente vive aquela vida, eu venho para a igreja, estou aqui na igreja, tal. E uns ficam dizendo, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu quero que Deus quer de você, de cada um de nós, é que nós o sirvamos em espírito e em verdade. Que nós o adoremos em quaisquer circunstâncias. Está passando pelo estreito, o meu Redentor vive. Está passando pela luta, o Senhor está comigo. Está na bonança, obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar a tua mão de poder, de graça, de misericórdia e amor sobre a minha vida. E quando eu enfrento lutas, eu consigo entender que tudo que eu possa passar, diante daquilo que Jesus sofreu, é leve e momentâneo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Coloque aí para nós. 2 Coríntios 4, 7 ou 17? 17, isso mesmo. Porque a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação. Pastor, mas que leve. Leve porque não é sua. Não, a palavra de Deus diz que toda tribulação que nós possamos passar, ela é leve e o quê? Momentânea. Pode ver, meu irmão, vem uma luta e ela passa, não é sempre assim? Eu quero dizer para você, a tua luta também vai passar. O que você possa estar enfrentando agora, vai passar. Pastor, e vai vir mais, eu quero dizer para você também, eu não quero mentir para você, certamente virão. Nós enfrentamos, passamos ali, ela é momentânea, aí depois vem outra luta, mas você já percebeu que em todas você vence, em todas você obtém resposta, em um dado momento ela nunca vem para ficar sempre, ela vem, mas ela passa, a luta vem e passa, não desanime. Estou lembrando há 2 semanas atrás, sexta-feira, eu estava pensando, chegar em casa junto com a minha esposa, ela não está aqui, né? Acho que ela está com as crianças. Estava chegando em casa, daí eu descobri que ela já estava com tudo no propósito. A gente ia sair, ela estava preparando para sair com a netinha e com a afilhada. Tudo certinho. Tudo engatilhado. E ela lá, amuada, com umas dores a semana inteira. Mas tinha um propósito estabelecido. Sair com a netinha, com a afilhada, tudo bom, tudo certo. Tudo engatilhado. Esse era o planejamento. Daqui a pouco passou umas horinhas, eu estou lá no hospital, madrugada inteira de molho, ela fazendo vários exames. Daqui a pouco, já ajustado que ela tinha que fazer a cirurgia de apêndice, mudou tudo. Parece que deu tudo errado, não é? Parece que deu tudo errado. Quer dizer para você, quando parecer que deu tudo errado, saiba de uma coisa, Deus está com você.
Não deu nada errado. Poxa, mas não era para ter um passeio, não era para sair. Tinha um propósito estabelecido, precisamos ter. Mas Deus sabe todas as coisas. Daqui a pouco eu estou vindo buscar a roupa dela, já me digo, já está, era 2h da tarde, dava 10h30, já está quase entrando aqui na sala aqui de cirurgia. Eu disse, eita Deus, não dá tempo nem de chegar com a roupa da mulher. Cheguei lá, quase que eu não pego nem o médico, ela já tinha sido operada. Deu errado? Deu certíssimo. Porque Deus sabia o risco que estava correndo. Deus sabia todas as coisas. Então nós não conseguimos definir exatamente aquilo que vai acontecer, mas nós precisamos estabelecer projetos, precisamos ter metas. E quando acontecer um desvio daquilo que efetivamente nós queríamos que acontecesse, não fique preocupado, porque é Deus cuidando dos seus. É Deus cuidando de você. Quantas vezes a gente pensa que deu errado e deu certo? Quantas vezes você blasfemou e disse assim, meu Deus, Senhor, mas parece que deu tudo errado. Daqui a pouco você fala, misericórdia, descobri que esse camarada que quer comprar isso aqui é um dos maiores caloteiros do pedaço aqui. Ele me enfiar cheque sem fundo, eu ia estar com problema. Eu acabei me livrando numa situação e você acha que você tinha perdido uma grande venda e na verdade Deus te deu um livramento de um grande picareta. Te faz lembrar de uma história bem interessante. Havia um rei e ele saía sempre com o seu súdito para irem caçar. Não sei quantos conhecem. Esse súdito acompanhava o rei e eles iam a caças, costumeiramente iam, e o rei sempre muito bom na mira, sempre acertava. E quem carregava, você sabe que com certeza é o súdito. O rei não carrega nada. O rei só chega, pode pegar a caça lá. E o súdito sempre dizia assim para o rei muito descrente. Sabe aquele que está acostumado à grandeza de todo o seu reino, então não consegue enxergar. Tudo foi muito fácil, porque muitos dos reis simplesmente absorveram o reino de outro. Então fica tudo muito fácil, né? E o súdito sempre dizia assim, Deus é bom, Deus é muito bom. E o rei ouvia, não, eu sou muito bom. Você fala sempre de Deus é muito bom, mas eu sei aquilo que eu faço. Eu conheço as minhas habilidades. Já ouviram pessoas assim? Eu conheço o meu potencial, minhas habilidades. Aí, em determinado dia, eles foram caçar e, infelizmente, o rei, num descuido, ele acabou sendo golpeado pela fera e perdeu um dos dedos. Perdeu um dos dedos. Aí ele voltou ali, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas ele perdeu um dos dedos. Quando voltou, ele falou, não aguento mais você falando esse negócio de Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O que aconteceu comigo? Uma bobeada que eu dei, ele dizia, não, tudo tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Ele falou assim, não aguento mais esse súdito. Prende ele na cadeia. Prende ele na cadeia. Prende no cárcere, né? No calabouço, como era chamado na época. E ele no calabouço continuava dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Só que aquele rei, ele era daqueles que não conseguia ficar muito tempo distante da caça. Mesmo com um dedo a menos, ele foi caçar e acabou indo em lugares um pouco mais distantes. Daqui a pouco esse rei, ele é sequestrado por antropófagos, aqueles índios canibais. E aí o rei já estava no tacho ali para ser comida de canibais. E alguns procurando o rei não localizavam. Daqui a pouco o chefe daquela tribo disse assim, para o ritual, para o sacrifício. Não posso, não dá, não, tira ele. Não, mas o que aconteceu?
ele tem defeito e não posso entregar nada com defeito. Ele não tem um dedo, ele não tem parte do corpo. Eu não posso entregar algo, sacrificar algo imperfeito. Isso eram os costumes tribais daquela tribo que comia carne humana. Aí o rei foi libertado e voltou para o seu reino. Quando chegou no seu reino, ele foi lá no calabouço do seu súdito e disse assim: aconteceu isso, isso e isso. Ele disse assim: é como eu sempre digo, meu rei, Deus é bom. Ele falou assim: mas como Deus é bom? Ainda, se Deus é bom, por que Ele permitiu que eu colocasse você nesse calabouço? E você não conseguiu sair desse calabouço? E por que você está aí? Se Ele é bom, Ele deveria dar um jeito de poupar você dessa decisão que eu tive. Ele disse: não, Deus é bom. Porque se eu estivesse contigo naquele dia, eu ia ser sacrificado. Então Deus é tão bom que me deixou aqui. Porque se eu estivesse lá, quem seria comida dos antropófagos seria eu. Aí o rei olhou assim: acho que esse Deus é bom mesmo. Manda soltar esse cabra. Então Deus é bom. Deus é bom, igreja, o tempo todo. Quando há um acontecimento como esse acontecimento, né, que nós tivemos agora, mas tudo aconteceu de uma maneira maravilhosa. E a pastora já está recuperada, livre de uma situação que parece simples, mas que a gente sabe que o que tem de simples tem de complicado, né? Esse tipo de mal da apêndice, se ela estoura, dá um problema sério. Então Deus está no controle, irmãos. Entenda isso, viva a sua vida com propósitos. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, outra coisa que eu preciso viver, diga assim: eu preciso viver em alinhamento com Deus. Nós precisamos estar alinhados com Deus, entendendo por que dele e por e para, de novo, por que dele, por ele e para ele. Aleluia. São o quê? Todas as coisas. Glória, pois, a ele quando? Eternamente. Amém. Estamos alinhados com dele, é tudo dele, por ele, para ele. Estou passando por isso. Deus está no controle, entregou sua vida para Jesus. Descansa no Senhor, porque Ele está contigo. Não fique preocupado com as outras pessoas, quais decisões vão tomar. Tome a sua decisão de seguir ao Senhor até o fim da sua caminhada, porque você herdará todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros. Aleluia. Tudo que está firmado em Jesus é para mim, é para você. E nada muda essa condição. Então, quando você está passando por uma situação, você sabe: eu sou co-herdeiro de promessas, há bênçãos de Deus para a minha vida, nada vai mudar esta situação. O Senhor é detentor de tudo aquilo que eu necessito, e mesmo em meio à situação adversa, Ele basta um soprar de Deus para que tudo mude, para que tudo esteja a meu favor. Quando parece que tudo está dando errado, meu irmão, saiba de uma coisa: quem tem o Senhor tem a certeza de que tudo está caminhando segundo o parecer e o propósito do Senhor, porque tudo é dele, por ele e para ele. Isso é a vida daquele que está alinhado com Deus. Você está alinhado com Deus. Amém? Pastor, o que eu preciso fazer? Dentro desses meus projetos, dentro daquilo que eu busco diante de Deus, eu preciso entender que eu preciso fazer o melhor para Deus em tudo. Que eu fui desenhado por Deus, que eu fui criado pelo Senhor, que cada um de nós somos um projeto perfeito de Deus. Se você ficar olhando e dizendo lá no espelho: puxa, mas
olhando para você e muitas vezes não aceitando aquilo que Deus formou em você. Você é especial para Deus. E cada coisa que nós passamos, cada dia, quando o tempo vai passando, nós vamos entendendo mais. Muitas coisas que nós passamos eram necessárias para que estivéssemos aqui hoje. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o passado quer nos sufocar. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13, que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Ele não ficou paralisado. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, há um alvo e há um prêmio. E ele dizia assim: eu não vou deixar que nada me paralise. O passado não vai me paralisar. As dificuldades não vão neutralizar a minha fé. A luta não vai conseguir me desestimular de servir e buscar a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está comigo neste momento e em cada luta que eu enfrentar, porque eu decidi não assentar o meu coração no meio entre aqueles que não servem ao Senhor. Eu decidi não me contaminar com este mundo. Eu decidi que eu quero buscar o aperfeiçoamento da minha vida espiritual diante de Deus, porque eu quero verdadeiramente, cada dia mais, me relacionar e estar alinhado com esse Deus a quem eu sirvo. Pastor, isso depende da igreja, isso depende do pastor, isso depende de mim. De eu dizer assim: eu quero, e nada vai mudar essa decisão. Nós somos fruto das nossas decisões. Nós somos fruto das nossas escolhas. E quando nós decidimos, e quando nós fazemos a melhor opção diante de Deus, o Senhor prepara todas as coisas, os inimigos caem por terra, tudo que se levanta contra a sua igreja, tudo que se levanta contra o povo de Deus cai por terra, porque o Senhor está conosco. Não há obstáculo que possa impedir o teu avançar, não há luta que possa te desmotivar, não há situação que possa te fazer perecer, porque você não olha para as coisas terrenas, você olha para o céu, você olha para o alto, você olha para o autor da vida, você olha para o consumador da nossa fé, e então, meu querido, você consegue enxergar mais, você consegue avançar mais, você consegue chegar aonde muitos não conseguem, porque você decidiu que será assim. Estão entendendo? Às vezes nós pensamos: Deus está decidindo as coisas por mim. Não, você está decidindo as coisas. Deus está sendo participante daquilo que você decidiu. Se você decidiu coisas certas, coisas que contribuem para a tua vida, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem e cooperam, eu creio nesta palavra piamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas as coisas boas que contribuem, as coisas que de repente não são tão boas, as coisas, os acontecimentos que não são aquilo que nós esperávamos, de uma forma ou de outra, Ele vai contribuir para que a tua vida seja abençoada. Vai contribuir, meu irmão? Vai. Pastor, não consigo enxergar isso hoje. Fica tranquilo. Talvez não é para você enxergar hoje, mas lá na frente você vai ver o resultado disso, porque Deus vai honrar a tua disposição em buscá-lo. Ele vai honrar você ter decidido viver uma vida debaixo do propósito do Senhor. Procure então fazer o melhor em tudo. Aquele que vive com propósito, ele discerne o que é ser participante da natureza divina, ou seja, eu faço parte agora, a minha natureza, ela não é mais terrena. Eu tenho corpo, mas eu tenho alma, eu tenho espírito. Assim como todos os dias precisamos alimentar o nosso corpo, com as refeições, com aquilo que nós necessitamos, para manter o nosso organismo numa condição que possa sustentar o nosso corpo. Na vida espiritual a mesma coisa. Eu alimento a minha vida com a palavra de Deus. Eu entendo a importância da oração, eu entendo a importância da comunhão, eu entendo a importância do jejum, eu entendo o valor da adoração. O pastor Carlos falou isso aqui agora há pouco. Eu entendo o valor da adoração. Eu sei que eu venho à casa do meu Deus para adorá-lo. Eu entendo esse momento maravilhoso em que estamos em comunhão uns com os outros. Eu entendo a preciosidade de estar orando uns pelos outros. Eu entendo a importância de ser fiel
ao meu Deus, eu consigo entender e sei o valor que eu dou àquilo que Deus faz. Isso se expressa numa só palavra: reconhecimento. Reconhecimento. Sabe, meu querido, como é bom você poder acordar e dizer assim: Senhor, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor, porque se hoje eu tenho isto, eu reconheço que vem de Deus. Obrigado, Senhor, porque se isso está acontecendo na minha vida, eu reconheço que vem de Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor me deu estratégia, me capacitou, me deu a sabedoria necessária nessa tomada de decisão, porque eu poderia ter partido para a decisão errada, mas eu coloquei diante do Senhor, eu orei, eu busquei, e o Senhor me ajudou na melhor opção diante daquilo que eu tinha que tomar de decisão. Isso é comunhão com Deus, meu irmão. Isso é intimidade com Deus. É buscar ao Senhor nos momentos, por mais difíceis que sejam. É buscar ao Senhor e saber: eu tenho um Deus que tem resposta. Resposta. O que você veio buscar hoje? Eu quero dizer para você, esse nosso Deus, Ele tem resposta para você. Outra coisa importante é entender o valor de ser abençoado e a importância de ser um abençoador. Ou seja, eu sei o valor de ser abençoado por Deus, e eu me preocupo em abençoar as pessoas também, porque sou abençoado em servir a Deus, em buscar ao Senhor, e sei que é importante estar abençoando as pessoas, estar abençoando o ministério, estar levando essa preciosa semente, muitas vezes gemendo, chorando, mas sabendo: Senhor, eu quero que mais vidas possam ser alcançadas, sejam abençoadas. Quem vive com propósito, meu querido, ele não se detém diante da dificuldade, mesmo estando, como Daniel estava, em terra estranha. Ele não é paralisado, porque ele não depende das circunstâncias, nem da situação que ele está vivendo. Ele sabe que ele depende de Deus. Ele clama ao Senhor, ele busca a presença do Espírito Santo, ele clama ao Deus que vive e reina eternamente, ele entrega tudo ao Senhor. Ele diz, como no Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Ele sabe que o caminhar na presença do Senhor Jesus é a única fonte de salvação, de resposta para toda inquietação, para todo medo. Ele sabe que a alma somente pode ser curada quando entregamos as nossas vidas aos pés da cruz, que aquela dor, que aquela luta, que aquele trauma, que tudo que você possa ter vivido, experimentado no passado, que os dilemas que possam fazer parte da sua vida, tudo isso ficou na cruz do Calvário, e Jesus disse para você: agora é nova criatura, agora é nova vida, agora é um novo tempo na minha presença. Agora o que eu tenho para você é muito maior, porque já não está mais na dimensão terrena, está na dimensão daquilo que é espiritual. Seja racional sim também, mas entenda a importância daquilo que o Senhor tem feito de espiritual na sua vida, aquilo que Deus tem prometido. Assenta-te diante do Senhor em não se contaminar com as coisas deste mundo, e o Senhor haverá de conceder-te cada dia mais coisas que vão além daquilo que você possa imaginar. Ou seja, o que diz a palavra de Deus em Coríntios: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, são as que Deus tem preparado para você. Uma das piores coisas que tem, das estratégias mais terríveis do diabo, ele quer que você fique alimentando as coisas ruins do passado. Ele quer que você fique relembrando os teus erros, as tuas falhas, e ele faz questão de que você lembre. Ele quer que na tua mente estejam estas coisas que não produzem nada que possa ter significado para o teu crescimento espiritual. Ele quer isso. Esse é o prazer dele. Que você fique na sua mente perturbada, lembrando-se das coisas, mas porque, já viu aquele negócio? Mas porque eu podia ter feito isso. Mas porque eu podia ter feito aquilo. Ah, se eu tivesse, vai voltar? O tempo vai voltar? Esquece o seu podia e começa a fazer hoje o que Deus tem para a sua vida. Viva com propósito. Ajuste os seus relacionamentos.
Experimente o melhor de Deus hoje, porque amanhã Ele vai ter coisas melhores para você do que as de hoje. Creia nisso. Fundamente a tua vida no hoje. Pare de viver o ontem. O ontem só pode servir na minha vida, eu faço assim, só serve para uma coisa. Para me ver como era ruim e como Deus melhorou. Para ver como não prestava e que hoje está muito maravilhoso na presença de Deus. Só para poder olhar e reconhecer que o que está acontecendo hoje só podia ser fruto de uma obra gloriosa do Espírito Santo na minha vida, do poder de Deus na minha vida, da glória de Deus na minha vida, da misericórdia, porque é o que nós precisamos todos os dias, da misericórdia do Senhor. Agora, se você ficar, por que isso? Por que aquilo? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar neutralizado hoje, porque as coisas do passado que ficam perturbando a tua vida, a tua mente, neutralizam a tua vida e te impedem de avançar. Às vezes impede até de enxergar o que Deus tem feito hoje. E te faz não contemplar aquilo que Deus já tem preparado para o amanhã. Lá na frente para você. Quem vive com um propósito, ele é capaz de exercitar a fé. O pastor Carlos falou hoje também. Exercitar a fé. Todos os dias. Exercício da fé. Como que funciona isso? Quando tudo diz que não, eu exercito minha fé. Quando as coisas mudam de uma hora para outra e eu quero resposta, eu exercito minha fé, porque eu digo Deus está no controle dessa situação. Exercício da fé. Quem exercita a sua fé, ele não vê somente o que está aqui, ele vê mais longe. Ele diz, não, eu estou vendo mais longe. Ele não olha só para o mar vermelho que está fechado. Ele olha e já se vê do outro lado atravessando, porque Deus disse que ia dar o livramento. Quando você exercita a fé, você não vê com esses olhos, você vê com os olhos espirituais. As coisas vão acontecendo e você consegue entender o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Quem exercita a fé, ele voa mais alto. Não voa aquele voo baixinho, ele voa mais alto. Porque quanto mais alto você tiver, mais você vai olhar para as situações, para os problemas, e você vai ver que eles são pequenos diante da grandeza de Deus. Você vai mais alto. Você consegue ir mais alto. Quem exercita a fé também, ele chega mais longe. Ele vai, caminha mais léguas. Porque ele exercitou a fé. E nós conseguimos identificar esses parâmetros de fé em nós. Não são quando as coisas estão amenas, quando está tudo muito certinho, tudo muito tranquilo, meu querido. A sua fé, a minha fé, é pouco exercitada. Mas quando você passa por uma luta, por uma enfermidade, por uma prova, por uma situação onde você muitas vezes foi confrontado, onde você teve que ouvir coisas que você sabe que você não merecia ouvir essas coisas, mas você, independente daquilo, você consegue dizer, eu sei que o Senhor é o meu juiz, eu sei que o Senhor é o meu advogado, eu sei que o Senhor está comigo nessa causa. Então você repousa nas mãos do Senhor e o inimigo não consegue o que ele quer, que é definhar. Eu te convido para que você viva uma vida com propósito. Aí você diz, pastor, quem estabelece esses propósitos? Eu digo, é você. Era tão fácil dizer assim, não é Deus, como a gente costuma colocar tudo nas mãos de Deus. Não, você que estabelece o propósito, onde você quer chegar. Até que ponto você está decidido a caminhar com Cristo? Meu querido, mais de 30 anos, eu vou dizer, teve um período entre os 18 e 20 e poucos anos que eu estava com o pé na igreja e o pé no mundo. O pessoal até brincava do crente Raimundo, né? Pé na igreja e um pé no mundo. Fica indeciso, você não sabia o que você queria, preocupado.
preocupado com o que os amigos iam pensar, né? Como a gente é. Aí, de repente, algumas coisas despertam. E a gente toma a decisão, e com isso são mais de 30 anos que buscamos ao Senhor, que servimos ao Senhor. Eu quero dizer para você, são os melhores anos da minha vida. Eu digo para você, não desista, porque aquilo que Deus, eu não vou nem dizer não puder, porque Ele pode todas as coisas. Às vezes fala, aquilo que Deus não puder, não, Deus pode todas as coisas. Aquilo que Deus não quiser fazer, eu digo assim, ninguém mais poderá fazer, porque Ele não quis. É como nós oramos hoje, temos orado, né, e tivemos a triste notícia do falecimento daquela criança. Alguns podem dizer assim, Deus não pôde fazer, eu digo, Ele pode e poderia fazer. Por alguma razão que eu, como mortal, não posso. Ele não quis fazer. Aprove a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Vão existir coisas na minha vida e na sua vida que Deus pode fazer e Ele não vai fazer. Pastor, mas o que é isso, pastor? Porque hoje em dia é muito fácil subir num púlpito e ficar jogando confete. E olhar para cada um e dizer assim, ó, Deus vai fazer tudo. Traz teu sacrifício aqui, que Deus vai fazer tudo. Eu posso dizer para você, Deus pode fazer tudo, mas nem tudo Ele quer fazer. Nem tudo Ele vai fazer, porque em algumas coisas Ele quer nos provar. Porque tem gente que quando começa a não receber de Deus, aí a verdadeira fé na vida dele é identificada. Porque quando ele passa pelo aperto, aí você começa a conhecer realmente quem é aquele que ama a Deus e aquele que não ama. Porque se não fosse assim, qual o motivo de Jó ter padecido tudo aquilo? Qual o motivo de homens, de discípulos serem crucificados de cabeça para baixo? Qual o motivo, meu irmão, de João Batista ter sido decapitado? Um homem que anunciava a vinda de Cristo. Será que Deus não podia poupá-lo? Podia. Mas ali em João Batista ficou um exemplo de fé. Eu não abro mão, eu estou falando de Jesus, não importa. E a mulher amaldiçoada pelo inimigo dizia assim, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Onde está João Batista? Está na eternidade com cabeça e tudo. Está lá com o Senhor. Porque muitos se tornaram mártires. Porque Deus não podia salvá-los? Sim. Mas porque Deus nem sempre faz. Porque é o que Deus quer, não é o que eu e você queremos. Agora, até que ponto a minha fé e a tua fé, dentro do propósito que nós um dia decidimos de servir a Deus, ela está sustentada nesses pilares. No pilar da fé, no pilar da vida eterna, no pilar aonde eu não me deixo levar pelas circunstâncias. Quando nós temos pilares que nos sustentam, então vem a luta, meu querido, e mesmo que naquela luta você sofra algum agravo, você não abre mão do seu Deus. E nós estamos vivendo tempos aonde a nossa fé cada dia mais vai ser experimentada. Mais experimentada. Deus vai nos abençoar sempre, sabe por quê? Porque quem tem o Senhor é abençoado em qualquer circunstância. Quando você passa pela luta, Deus está te abençoando. Quando você vence a luta, Deus definiu a vitória. Amém? Quando alguma coisa acontece, difícil, por mais difícil que seja, como aconteceu hoje, eu tenho certeza, Deus e o Espírito Santo está consolando aquela casa, aquela família. Porque certamente é muito difícil uma perda de uma criança que tinha toda uma vida pela frente. Ora, mas Deus foi injusto? Não. Deus não atentou para as orações? Não foi isso. Foi uma decisão de Deus. Por quê? Nós somos limitados, irmãos, nós não temos e nunca teremos respostas
para muitas coisas, mas eu sei que Deus tem. E quando nós entendemos e aceitamos os desígnios de Deus, nós continuamos caminhando, sabendo que se Ele vir hoje, se for pedido o resgate da nossa alma hoje, o mais importante não é o que aconteceu nessa vida terrena que é tão passageira, mas é aquilo que nós semeamos para a vida eterna, para a vida na presença do Senhor. Amém? Eu digo para você então, encerrando então essa mensagem, é tempo da igreja e de cada um de nós vivermos com propósito diante de Deus. Temos propósito. Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui, Senhor, para a cada dia entregar mais a minha vida no teu altar e dizer que sem ti, Senhor, eu não consigo mais viver. Sem a presença do teu Espírito eu não consigo caminhar. Sem a tua mão estendida sobre mim eu não consigo avançar. Senhor, eu preciso de ti a cada dia, na minha vida, na minha casa, em tudo que eu idealizar fazer. Eu preciso da tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.